Olá, tudo bem? Então estou de volta aqui para nós resolvermos alguns exercícios, né? Vou dar alguns exemplos envolvendo esse conteúdo que nós acabamos de ver, círculo, circunferência e polígonos regulares. Então vamos lá, primeira questão, primeiro exemplo. Considere o semicírculo superior do círculo de centro O, os triângulos AOC e BOC e as afirmativas 1 e 2 a seguir. Então, primeira afirmativa, os triângulos AOC e BOC têm mesma área. E afirmativa 2, o ângulo ACB mede 90 graus. Então, é correto afirmar que. Então, vamos ver quais são verdadeiras e quais são falsas aqui. Olha, esse ângulo aqui, eu vou começar com esse ângulo aqui, que é a afirmativa 2, o ângulo ACB. Veja que ele é um ângulo inscrito a uma circunferência ou uma semicircunferência. Então, no caso, esse ângulo aqui é a metade do arco determinado por esse ângulo. O arco é a outra metade da circunferência aqui, que vale 180 graus. Então, o ângulo inscrito é a metade desse arco. Então, metade de 180 graus é 90 graus. Tá? Então, todo triângulo inscrito numa semicircunferência, né, se um lado do triângulo coincide com o diâmetro, esse triângulo vai ser retângulo. Tá? Então, a afirmativa 2 está correta. Ela vale 90 graus. E a primeira afirmativa está perguntando se esse triângulo aqui, AOC e OCB, tem a mesma área. Olha, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Eles vão ter a mesma área se eles tiverem a mesma base e a mesma altura. E isso vai ocorrer. Deixa eu abrir a outra figura aqui para você ver, onde eu fiz algumas construções. Então, olha lá, esse ângulo aqui é 90 graus, que é um ângulo inscrito, né? Cujo arco aqui vale 180 graus, então ele é a metade, 90 graus. Agora, observe esse triângulo aqui, AOC. A base é AO, que é o raio da circunferência. E nesse outro triângulo de cá, o OCB, a base é o raio também. Então, a base é a mesma. E a altura do triângulo AOC e OCB é a mesma. Veja a altura aqui dos dois triângulos. Então, se eles têm a mesma base e a mesma altura, eles vão ter a mesma área, que é base vezes altura sobre 2. Então, a afirmativa 1 também está correta. Então, a resposta correta é a letra C. 1 e 2 são verdadeiras. A questão 2 diz o seguinte, ó. A figura a seguir mostra uma circunferência em que os arcos ADC e AEB são congruentes e medem 160 graus cada um. A medida em graus do ângulo X é... Olha, então observe que esse arco aqui, ó, o ADC, e esse outro arco aqui, AEB, eles são congruentes e medem 160 graus cada um. Então, 160 mais 160 dá 320. Para 360, que é a circunferência, né? Está faltando 40 graus. Esse arco aqui, CB, mede 40 graus. E o ângulo X, que é um ângulo inscrito, vale a metade desse arco. Então, a metade de 40 é 20. O valor de X, 20 graus, resposta correta, letra B. A questão 3. Na figura a seguir, os triângulos ABC e CDE estão inscritos, respectivamente, na circunferência de raio MC e na circunferência de raio NC. Se o raio NC é a metade do raio MC, é correto afirmar que a razão entre as áreas do triângulo ABC e CDE é... Então vejamos aqui, olha. Esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes. Veja por quê. Esse ângulo B é um ângulo de 90 graus. Nós vimos na questão anterior, né? Ele é um ângulo inscrito, ele vale a metade desse arco aqui, que é 180 graus. Então, aqui vale 90. A mesma coisa ocorre com o ângulo D. O ângulo D mede 90 graus, porque é um ângulo inscrito, é a metade desse arco aqui, dessa circunferência, que é 180 graus. Então,
eles têm esses dois ângulos são congruentes, o B com o D, vale 90 graus, e esse ângulo aqui são opostos pelo vértice. Ó. Onde está o ponto C, se são opostos pelo vértice, são congruentes também. Então, se dois triângulos têm dois ângulos congruentes, eles são semelhantes. Então, os lados homólogos são proporcionais. Então, veja que o raio aqui dessa circunferência maior é o dobro do raio da circunferência menor. Tá dizendo o problema que esse raio aqui, o CN, é metade do MC, que equivale a dizer que MC é o dobro. Então, esse lado aqui, AC, é o dobro desse lado aqui, CE, do triângulo menor. Então, quer dizer que a razão de semelhança entre esses dois lados homólogos é de 2 para 1. Agora, a razão de semelhança entre as áreas, nós vimos isso lá quando estudamos semelhança de triângulos, vai ser essa razão de semelhança entre os lados homólogos elevado ao quadrado. Então, a razão é de 2 para 1. Quando eu levar ao quadrado, eu tenho a razão entre as áreas. Então, vai ser de 4 para 1. A razão entre a área desse triângulo maior e o menor é de 4 para 1. Resposta correta, ó, letra B. Então, mais uma questão. Um exemplo 4. Considere o octógono regular ABCDEFGH da figura. Com base nessas informações, determine o valor do ângulo X, que é o ângulo BPC em graus. Bom, então aqui nós temos um octógono regular, 8 lados congruentes. Os 8 ângulos internos também são congruentes. E deixa eu abrir aqui uma outra figura, onde eu fiz algumas construções para poder mostrar como que nós vamos achar esse ângulo aqui. Tá? Deixa eu abrir aqui a outra figura. Bom, então está aqui o octógono. Eu vou primeiro determinar o ângulo interno desse octógono regular. Aliás, para você determinar o ângulo interno de qualquer polígono regular, você vai fazer o seguinte, você vai achar primeiro o ângulo externo. Basta prolongar um dos lados, eu vou prolongar esse lado aqui. Então, esse ângulo externo aqui, que é formado pelo prolongamento desse lado com o outro lado, ele mede 360 dividido por n, onde n é o número de lados. Então, 360 dividido por 8 vai dar 45 graus. Esse ângulo aqui, que é o ângulo externo do octógono, vale 45 graus. Tá? O ângulo interno forma com o ângulo externo 180 graus. Então, o ângulo interno, ó, deixa eu destacar ele aqui, ó, esse outro aqui, ó, olha lá, forma 180 graus. Isso aqui é 45, então vale 135 o ângulo interno do octógono. Assim que você determina o ângulo interno de qualquer polígono regular. Tá? Bom, então aqui vale 135 o ângulo interno. Eu vou achar esse ângulo, vou apagar esse aqui, ó. Esse ângulo aqui vale 90 graus, que essa diagonal aqui é perpendicular com esse lado. Então, esse ângulo desse triângulo aqui é o que eu estou querendo. Ó. Então, se aqui é 45, né? Se esse ângulo de 90 graus mais esse aqui é 135, então 135 menos 90 vai dar 45 aqui. Ou então você poderia pensar o seguinte, aqui é 90, esse ângulo todo aqui do lado de cá é 90 também. Esse aqui é 45 e esse outro aqui tem que ser 45 também. Vou marcar ele aqui, ó, esse ângulo aqui. Eu vou tirar o de 90 graus, vou tirar esse outro aqui que eu vou precisar desse. A ideia é achar esse ângulo aqui, que eu já achei, né, 45, e esse outro aqui, ó. Porque aí nesse triângulo aqui a soma tem que dar 180, aí eu acho esse ângulo aqui que está achurado em preto. Tá? Então, olha, esse aqui, o ângulo C aqui, esse ângulo interno aqui vale 135 graus, nós já determinamos isso. Agora, esses dois ângulos aqui, eles são iguais, ó. Então, cada um vai medir a metade de 135. Agora, veja por que eles são iguais. Se eu pegar essa figura aqui, esse polígono, que é um pentágono, né? Não é um pentágono regular, mas ele tem 5 lados. Ó. 1, 2, 3, 4 e essa diagonal aqui 5. Essa figura é a mesma da de cima, ó, dessa figura aqui de cima.
essas duas figuras são congruentes. Ó. Veja que é um pentágono também, que tem as mesmas medidas do pentágono de baixo. Né? Então, esse ângulozinho aqui tem que ser igual ao ângulozinho aqui de cima. Se esse ângulo interno é 135, se eu dividir por 2, vai dar 67,5 para cada um. Aqui é 67,5 e o outro também vale 67,5. Tá? Então, vou apagar esse aqui, porque agora nós podemos achar esse ângulo aqui. Ó. Tá? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, nós temos... Aqui dá 112,5, né? 45 mais 67, vai dar 112,5. Então, esse ângulo aqui vai ser 180 menos 112,5, que dá 67,5. Tá? Então, deixa eu marcar ele aqui, ó. Aqui, 67,5. Que é a resposta que nós estamos procurando. Eles são iguais. Esse ângulo é igual a esse, 67,5 cada um. 67,5 mais 67,5 dá 145. Né? Aliás, dá 135. Com mais esse 45 aqui de cima, 180. Então, vamos voltar lá no enunciado. A resposta correta é 67,5. Vamos ver que opção que dá. Então, resposta correta, letra B. Vamos ver mais uma questão. A questão número 5. A figura a seguir apresenta o hexágono regular ABCDEF de centro O e lado 1 decímetro, sendo que P e Q são pontos médios dos segmentos BC e CD. Com base nessas afirmações, é correto afirmar que a área do triângulo OPQ em decímetros quadrados é. Então, está querendo a área desse triângulo destacado aqui, ó. Eu vou abrir outra figura aqui, onde eu fiz algumas construções. Então, primeiramente, eu vou mostrar que esse triângulo ele é equilátero. Se eu conseguir mostrar isso, basta achar o lado do triângulo equilátero. Aí nós temos a fórmula, né, para achar a área do triângulo equilátero, que é L2 raiz de 3 sobre 4. Então, deixa eu mostrar essa figura aqui. Então, primeiramente, eu vou mostrar que esse ângulo aqui, olha, vale 60 graus, olha. Eu vou pegar os outros pontos médios dos outros lados aqui do hexágono. Então, vou pegar, deixa eu marcar aqui, ó, esse ponto aqui, esse outro ponto médio, esse, mais esse, tá? Então, tá aqui, ó. Agora, eu vou construir os outros triângulos. Aqui, pegar essa medida, esse segmento, né? Então, olha aqui, no centro aqui, olha, formaram 6 ângulos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E são todos congruentes, esses ângulos são todos iguais. Como somando esses 6 ângulos dá 360 graus, cada um vale 60 graus, que é 360 dividido por 6. Então, aqui é 60 graus, aqui é 60, 60, 60, 60, 60. Tá? Se você imaginar aqui, traçando aqui esses segmentos aqui para formar outros triângulos iguais a esse, nós vamos ter aqui 6 triângulos congruentes com esse de cá. Tá? Então, vou marcar ali 60 graus, vou apagar esses segmentos aqui, e vou tirar esses pontos médios também. Tá? Pronto, eu já sei que ali é 60 graus. Aliás, eu marquei o 60 no lugar errado, esse aqui. Mas agora, esse triângulo aqui é isósceles, ó, porque essa medida aqui que vai do centro até esse lado aqui é a mesma dessa que vai até aqui. Se ele é isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, está faltando 120 graus, 120 dividido por 2, 60 para cada um. Então, triângulo é equilátero. Agora, basta achar um lado desse triângulo para a gente achar a área. Tá? Deixa eu apagar os ângulos aqui para não carregar muita figura. Olha como que eu vou achar essa medida do lado do triângulo. Esse triângulo aqui, ele é equilátero. No hexágono, né? Esse lado aqui do hexágono é igual a esse, que é igual a esse. Tá? Porque o ângulo externo aqui é 60 graus
aqui é 120, cada um vale 60, né? Então esse triângulo aqui tem os três ângulos medindo 60 graus. Então ele é equilátero. E eu vou traçar agora a altura desse triângulo equilátero. Olha, veja bem, essa altura aqui que está em azul, deixa eu colocar aqui H, tem a mesma medida desse lado aqui que eu estou procurando, desse triângulo aqui. Olha. Veja que aqui do centro até o lado, isso aqui é a altura, que é 90 graus, e aqui também. É a distância aqui que vai do centro até o ponto médio desse lado aqui. Porque se esse triângulo é equilátero, a altura também é mediana, né? Divide aqui, esse ponto aqui é o ponto médio também do triângulo. E o lado do hexágono é 1 decímetro, né? Então, vou pôr um aqui, 1 decímetro aqui, 1 decímetro e 1 decímetro. Agora eu vou aplicar a fórmula para achar a altura desse triângulo. Achando essa altura, eu estou achando o lado lá do triângulo que eu estou querendo achar a área. E a altura do triângulo equilátero é dado pela relação L raiz de 3 sobre 2. Como o lado é 1, a altura vai ser raiz de 3 sobre 2. Prontinho. Essa altura é a mesma medida aqui desse lado. Agora eu vou aplicar a fórmula da área de um triângulo equilátero. L2 raiz de 3 sobre 4, onde o lado vale raiz de 3 sobre 2. Tá? Então vamos voltar lá para a gente fazer essa conta. Eu vou abrir aqui a solução. Ó. Olha lá. A área do triângulo é L2 raiz de 3 sobre 4. O lado, né, nós achamos que é raiz de 3 sobre 2 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado vai dar 3 sobre 4. Aqui dá 3 quartos. Ó. Multiplicando agora invertido, né? Vai ficar 3 raiz de 3, 4 vezes 4, 16. Então, 3 raiz de 3 sobre 16. Vamos ver lá a resposta correta. Ó. Letra A. Ok? E mais uma questão. Questão 6. Colégio Militar. Determine o comprimento de uma circunferência que possui um quadrado circunscrito, cujo perímetro mede 8 raiz de 3 centímetros. Então, está querendo o comprimento dessa circunferência. Para achar o comprimento, eu só preciso do raio, né? O comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Ó? Ele deu que o perímetro do quadrado é 8 raiz de 3. Então, o lado do quadrado vai ser 8 raiz de 3 dividido por 4. Vai dar 2 raiz de 3, o lado do quadrado. Então, o raio vai ser a metade do lado do quadrado. Deixa eu abrir aqui a figura para você ficar fácil de ver. Olha, então está aqui 8 raiz de 3, é o perímetro. O lado do quadrado, então, vale quanto? Vamos colocar aqui o lado do quadrado. Ó. Vai valer 8 raiz de 3 dividido por 4, vai dar 2 raiz de 3. É o lado do quadrado. Então, o raio vale a metade da área do quadrado. Então, vou colocar aqui o raio. Vale raio. Vai ser igual raio é igual a raiz de 3. Vou marcar aqui raiz de 3. Bom, se o raio é raiz de 3, para achar o comprimento da circunferência, colocar aqui embaixo, ó, comprimento da circunferência é 2 vezes π, né? 2 vezes π vezes o raio, que é raiz de 3. Tá? Então, 2π raiz de 3 é o comprimento da circunferência. Vamos lá ver nas opções. 2π raiz de 2 não,
2π raiz de 3, cadê? Não tem, né? Bom, mas está aqui, né? Na verdade, o 12 é 4 vezes 3 e raiz quadrada de 4 é 2. O 2 vai para fora, né? Então vai ficar 2π vezes raiz de 3. Resposta à letra B, né? Deu uma dificuldadezinha a mais aqui, né? Para poder achar a opção. Normalmente você ia achar que estava errada, né? Mas está aqui, é a letra... Isso aqui é a mesma coisa que π vezes 12 raiz de 3. Se eu voltar com esse 2 aqui para dentro, ele vai como 4. 4 vezes 3, 12. Ok? Então, vamos mais uma questão. Determine o comprimento de uma circunferência que possui um triângulo equilátero inscrito, cujo perímetro mede 9 raiz de 3 centímetros. Nós fizemos com um quadrado, né? Inscrito, né? Inscrito, deixa eu ver a outra circunferência. Um quadrado circunscrito. Agora, esse aqui nós temos um triângulo inscrito numa circunferência. Está querendo o comprimento dessa circunferência, eu preciso determinar o raio. Tá? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui a solução. Eu queria lembrar com você uma coisa seguinte, ó. Esse ponto aqui, que é o centro da circunferência, nesse triângulo equilátero aqui, ó, esse ponto, ele é o baricentro, né? Ele é o incentro, ele é o circuncentro, ele é o ortocentro. Especificamente, ele é o baricentro, que é o ponto de encontro das medianas. Então, quando eu traçar a mediana aqui, no triângulo equilátero, né, no isósceles, a mediana é também a altura. Então, esse baricentro aqui, daqui até esse vértice, é 2/3 da altura. E daqui até esse lado é 1/3. Ou seja, isso aqui é o apótema e aqui em cima é o raio que nós estamos procurando. Ou seja, o raio aqui, nós temos que achar primeiro a altura do triângulo equilátero e depois pegar 2/3 dessa altura, que é essa parte aqui da mediana, né? que é a altura também. A gente acha o raio. Deixa eu abrir uma outra figura aqui, onde eu fiz essas construções aqui, vai ficar mais fácil você ver. Ó. Olha aqui. Tá vendo? Então, eu tenho a altura, ela é a altura, é mediana, né? Aqui é o ponto médio, e isso aqui é o baricentro. É o baricentro, é o ortocentro, é o incentro, é o circuncentro, mas especificamente é o baricentro, porque eu sei que desse ponto aqui, que é o baricentro, até o vértice do triângulo, vale 2/3 da altura. E daqui até aqui é 1/3, que é o apótema. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Ele informou para a gente que o perímetro aqui do triângulo é 9 raiz de 3. Quer ver? Vamos voltar lá para você ver. Tá aqui, ó, o perímetro do triângulo é 9 raiz de 3. Então, o lado, eu vou dividir isso aqui por 3. O lado vai ser 3 raiz de 3. Então, vamos colocar aqui, ó. O lado é 3 raiz de 3. Vou colocar aqui embaixo. O lado L é igual a 3 vezes raiz de 3. Ok? Bom, então nós vamos achar a altura. A altura no triângulo equilátero é dada por essa expressão aqui. Ó. A altura é igual a L, vamos pôr aqui L vezes L raiz de 3 sobre 2. Sobre 2. Esse é o lado, essa é a altura do triângulo. Como nós já temos aqui o lado, né, que é 3 raiz de 3, então como é que vai ficar? Ó? Aqui vai ficar o lado, que é 3 raiz de 3, vezes raiz de 3. Isso aqui tudo sobre 2. Sobre 2. Deixa eu voltar aqui com raiz de 3. Raiz de 3. Vou apagar aqui. E aqui raiz de 3. Vou apagar aqui. Ok.
o lado aqui é 3 raiz de 3, né? Vezes raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai dar quanto? Ó? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Vezes esse 3 aqui do lado de fora dá 9. Vai dar 9 meios. 9 sobre 2. Isso é a altura, ok? Agora o raio vai ser 2/3 da altura. O raio que nós estamos procurando é igual a 2/3 de, quer dizer, vezes, né? A altura, que é 9 meios, né? Que a altura aqui vale 9 meios. Daqui até aqui é o raio, que é 2/3 da altura. 2/3 de 9 meios. Vamos pôr aqui 9 meios. Ok. O raio vai ser igual a quanto? Simplifica o 2 com 2, vai ficar 9 dividido por 3, dá 3. O raio vale 3. Mas ele está querendo o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr, vai ser 2 vezes o π. Vezes o π, deixa eu colocar aqui o π. Vezes o raio, que é 3. Então isso aqui vai ser igual a 6π. É o comprimento da circunferência. Vamos voltar lá para ver a resposta. Resposta correta, a letra D. Então tá aí. Agora você tem uma série de exercícios aí para poder praticar e treinar essa teoria, lá no seu caderno de teoria e no caderno de exercício. Ok? Um abraço e até a nossa próxima aula.